Você teve algum ídolo, Wallace, que você dizia assim, meu irmão, eu vou me espelhar, eu queria ser um profissional como esse profissional. Tem algum profissional que você Acho tenha? que existem profissionais que você admira, né, no decorrer do tempo, né, que você acaba admirando. Mas eu acho que se eu pegasse do início da minha carreira, assim, a pessoa que eu me espelhei muito em jornalismo, eu acho que é um cara que tenho certeza que você tem um apreço muito grande. Infelizmente não está mais com a gente, que é Eduardo Carneiro. É, grande profissional, grande Ele profissional. foi o meu primeiro chefe enquanto no jornalismo lá do Sistema Correio, e ele ensinou muito. Então você tinha aquela admiração de ver, porque Dudu, como a gente chamava ele, né? Era 8 horas da manhã, o cabo tava na energia assim, ó. Parecia todo tomado. Já vinha de feira, vinha do Conde, já chegava de 8 horas da manhã lá. Tinha pizzaria pra dar de conta também, né? Pizzaria Dá para de dar de conta. conta também, chegar com energia muito forte. Então, aquilo inspirava, né? E era vibrante. Eu lembro até um dia desse, eu tava vendo um vídeo lá, que foi o vídeo até que Henrique anunciou que eu tava sendo contratado lá E foi? Olha, no coincidência da Correio, vida. lá, Foi né? mesmo, foi? Brincando lá, um vídeo. E ele, naquela energia de qual a manchete? A manchete é o que agora? Vamos estar o que no ar? Ou seja, aquilo acabou inspirando muito no começo, né? De sempre estar atrás da manchete, de sempre estar de olho para saber o que vai acontecer. E no decorrer do tempo, você vai pegando algumas referências, tanto aqui quanto nacionalmente também, que você acaba se espelhando, né? Para poder trilhar esse caminho que você quer fazer. E o interessante é que eu me lembro que na época da Correio, eu era do PB agora, aí eu me lembro que eu falei com o Fábio Tagino, tem um menino lá, rapaz, que é talentoso, tal, tal, tal. Aí eu não sei o que aconteceu, que o Fábio disse, deixa eu analisar aqui o passe. Deixa eu ver. Deixa eu ver o passe. Aí demorou um pouquinho, né? Aí quando chegou, acho que com 2 dias, ele disse, vá lá, pode dar o sinal para contratar. Eu cheguei lá, aconteceu, rapaz, olha, Henrique, eu queria agradecer, mas eu já fui contratado pelo Mais PB, tal, tal, tal. Foi mesmo? Foi, levei o Cancapé de Aru, rapaz. Eu tentei levar pro PB agora, não foi isso? Lembro. Aí eu disse, ó, meu irmão, vamos bater conversa pra gente ir lá pro PB agora. Ele disse, Henrique, o negócio aí, Aru já contratou, já ganhei meu primeiro milhão, negócio já, Eita. entendeu? Pô, contrato de ouro, de grana, aí disse, rapaz. Aí isso foi em que ano, Watson? Eu, quando comecei assim, eu fui estagiário em 2013 e a partir de 2014 começaram a vir as oportunidades já profissionais, digamos assim, né? Tava na faculdade ainda na metade do curso, mas foi quando comecei realmente a trabalhar no SPB, fui contratado na Correio. Foi nesse momento também que houve esse diálogo aí lá pro PB agora também. O PB agora tentou, né? Aí eu fui o intermediário do PB agora, mas não. Mas Aí ela fala, pegou o tipo passe. assim, vai. Só ficou naquela titubearam, vem pra cá, que aqui eu sei que o talento é grande. Aí você passou um período no Mais PB e depois... 2014 foi quando lançou um portal, não foi? A gente lançou o novo layout lá, acho que foi 2014 Não, ou foi 2015. 2015, lançou o Mais PB. Só que nesse momento, no Mais PB, eu passei um período muito curto. Porque também fui contratado na Correio. Então, como eu estava na faculdade, aí eu tinha que escolher um canto ou É o outro. tempo, Não né, dava velho? para conciliar os dois, né? Então, eu acabei ficando no Correio, fui contratado pelo Correio para ser produtor. Foi aberta a vaga, né? Era estagiário, abri a vaga. E era o ano eleitoral, né? Então, eu queria viver a experiência de trabalhar nas eleições. 2014, Cássio e Ricardo disputando É. a eleição. E eu já tinha passado pelo Balanço Geral, pela Jovem Pan, pelo Correio Manhã, com o Samu, que é Emerson Machado. E agora estava no Correio Debate, né? Que era o carro-chefe da casa, né, de jornalismo político. Então, fiquei no Correio, até que em 2015 veio a primeira rasteira, né, a demissão, né. Foi mesmo, Alisson? Foi. A primeira demissão foi lá, Lá no Correio? no Correio. Como é que 2015. foi essa situação? Eu era o mais novo contratado, né, eu era recém-contratado, então houve alguns cortes lá, aí era natural, era empresa, você não tem como mudar, né, e aí acabou que eu entrei no bolo inicial, né, e acabei sendo o demitido. Mas no momento, como eu era muito novo, acho que eu tinha 20 anos ou 21 anos. Então eu também não entendia muito sobre o que era esse mercado, né? Você fica abalado, caramba, fui contratado, não tem nenhum ano, já fui demitido. Mas hoje eu vi que foi preciso vivenciar aquela etapa até para crescer também profissionalmente, né? Foi logo no começo do Ricardo Coutinho, foi no governo Ricardo? Governo Ricardo 2. Foi, né? Quando o Ricardo assumiu, né? Foi Ricardo que venceu a eleição de Cássio, né? E tu fez o que nesse momento? Foi que tu aproveitou pra fazer o que da tua vida? Quando eu saí do Correio, Sim. aí eu era estudante de jornalismo ainda, né? Então eu tinha que aproveitar Ah, as tu tava oportunidades. fazendo o curso ainda. Eu estava no curso ainda, estava no 6º período, eu acho. 5º ou 6º período. Aí abri uma vaga de estágio, aí eu já não era mais contratado, né? Fui ser estagiário na CBN com Verônica Guerra. Quando eu cheguei no Correio, Verônica Guerra tinha saído. Mas sempre se falava, ó, Verônica Guerra e tal, não sei o quê. E ela estava na CBN e abriu uma vaga de estágio na CBN de manhã. Aí eu disse, surgiu a oportunidade, eu fui, né? Mas aí nem durou muito tempo. 2 meses, Heron saiu do Correio, foi para Arapuã, fez o convite, e aí, como eu era estagiário e na Arapuã seria contratada, fui para ser contratado, né, na Arapuã. Mas foi um período, apesar de curto também na CBN,
muito importante, de muito aprendizado. E eu acho que era quando foi nessa época pra Arapuã, ele foi pra rádio e pra TV também, Rádio e né? TV, eu fui pra Rádio e TV também. E eu acho que ele fez o Hora H. Não, na verdade, lá a gente criou 60 minutos, que 60 era Heron minutos. e Anderson apresentando, e eu era produtor. Então, a gente pega toda aquela bagagem que aprendeu no Correio para levar para lá, né? No Correio você tinha uma equipe, porque o programa de meio-dia ele tem uma equipe maior, naturalmente, do que o programa das 6 da noite, né? Então, você acaba liderando sozinho, assim como eu tinha feito já no Balanço Geral, lá no Correio, na Arapuã, para produzir o programa, né? Então, fui lá e produzi o programa da 60 Minutos e também o Frente a Frente, que Heron criou para fazer Isso é da TV. da TV, que era toda segunda-feira um programa de entrevistas, né? E aí, um pouco Ao tempo vivo, depois, né? ao vivo, toda segunda-feira, terminando de 11 horas da noite. Aí depois, pouco tempo depois, eu fui pro Mais PB, foi quando lançou o layout novo do Mais PB, a TV e tal, não sei o quê. Aí fui para atuar na TV do Mais PB. E aí era manhã, tarde e noite, e tinha acabado a faculdade, assim, agora tem que ir atrás, né? Pra poder dar o gás. Aí foi quando meti o gás e fiquei lá. Entrevistas lá, né? Eu lembro desse Tudo. Foi quando eu conheci o João Gabriel, né? E a gente fez aquela transmissão, não sei se tu lembra, João, lá do carnaval. Eu lembro, teve ali na... Acho que Época antes de criar aquele Via Folia ali, a gente transmitiu ali a passagem da... De Cláudia Leite. João fundou o Vídeo de Tambaú. A gente fez também acho que foi alguma coisa de Ricardo, uma posse de Foi Ricardo. a posse de Ricardo, mas não tava lá não. Ainda Tava lá não, né? Tava não. Eu tinha feito também lá com o Heron. Foi com o Albemar. O repórter foi Albemar sempre desenrolado. Albemar tava nessa figura, transmissão. É figura. Pronto, Albemar é outra pessoa que eu trabalho desde o começo também. Porque eu trabalhei com o Albemar no Correio, ele era repórter também do Correio Debate, né? Albemar foi demitido na mesma leva que eu, a gente se encontrou no Mais CB, na Rádio Arapuã ele também fez alguns trabalhos, e aí a gente trabalhou até recentemente no Portal Mais CB, né? Mas são os tempos, as coisas da vida, né? É. Aí Os reencontros, né, que acontecem. Você também passou nesse período aí, um período na Tambaú, não foi? Foi, Ninja, em 2019, foi 2019, e aí eu até penso muito assim que às vezes sou muito louco, né? De querer arriscar e sem ter medo e meter a cara mesmo e deixa ver o que vai acontecer, né? E aí eu tinha ido fazer a cobertura em Brasília no início do ano, que era a posse dos novos deputados, lembro que era a posse de Daniela, enfim, da nova bancada paraibana, novos senadores, veneziano e Daniela tomando posse, enfim, tudo lá vai. Aí fui pra lá, eu disse, rapaz, eu preciso também viver uma nova experiência, né? Foi aí que, coincidentemente, surgiu um convite para eu ir para a TV Tambaú. Só que eu não imaginava o que seria na TV Tambaú, né? Até que quando houve a conversa, eles disseram, não, a gente quer você aqui para apresentar um programa de TV e um programa de rádio e assinar um blog, né? Inicialmente deu aquele susto assim, tinha 24 anos, não sabe, nunca tinha feito. Eu sempre trabalhei na produção, né? Sempre fui produtor de rádio e até repórter de portal, mas para a TV nunca tinha ido. Mas o primeiro foi um desastre. Primeiro programa de rádio, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tenho um arquivo até hoje, mas você nem imagina mais como é que era. Sozinho? Não, era eu e Cláudia Carvalho. A sorte foi que eu tinha Cláudia Carvalho do lado, que dava ajudada mudando, né? Tem uma bagagem forte. E aí, daí por diante, foi construindo, mas não durou muito tempo. Meu período na Tambaú foram 7 meses só, até que foi lançado o Hora H, e aí... Heron chamou de novo. Na verdade, não foi nem que Heron chamou, também. Mas eu sou uma pessoa muito de fé, sabe, Ninja e João? E aí eu tava num momento que eu precisava mudar também. Eu disse, rapaz, eu preciso viver uma experiência nova. E fui a uma missa, uma adoração, pedindo sabedoria a Deus para saber o que fazer. E aí, para muitas pessoas pode ser o destino, pode ser coincidência, mas à mesma hora Heron mandou mensagem para mim. Então é uma resposta daquilo que eu precisava, né? Então fui. E aí passamos 6 anos juntos na Hora H. E como é que foi essa experiência nesse projeto? Fala pra gente. É interessante, né? Heron constituiu um horário, né? Que às 18 horas ele tinha feito na Arapuã, que é um horário das 18 horas às 19. E ele também constituiu também uma rede de rádio própria, né? Montou a Rede Mais. Fala pra gente, e você colaborou muito com essa formatação. Eu e Heron, a gente acaba tendo um pensamento muito igual sobre o que é jornalismo, né? A gente tem um pensamento muito idêntico. E aí, quando veio essa oportunidade de fazer a Hora H, esse aí, bora, vamos lá. Agora vamos entrar em campo para saber como é que vai ser, né? Porque uma coisa é se a gente tivesse no Correio, que tinha já sua rede, ou na Arapuã, que também tinha suas emissoras. A partir de agora, éramos nós que iríamos construir, né? Ele, principalmente, por ter maior conhecimento das emissoras. Então, ele foi, aos poucos, juntando um amigo ali, um amigo acolá. E esses amigos foram abraçando, né,
Até que em 2 de dezembro de 2019, a gente estreou o Hora H. Inicialmente eram 10 ou 12 rádios. Quando eu saí agora, recentemente, no mês de março, eram mais de 20 emissoras, 25 emissoras. É uma rede muito grande. E a gente pensa que o rádio ele não tem esse alcance, né? Mas principalmente na região do interior, ele é muito forte. Sim. E a gente recebe mensagem de cidades que você, tipo, caramba, a gente tá presente também nessa cidade. Estamos. Então, tudo isso demonstra ainda a força do rádio. O rádio ainda é muito forte, né? E juntou o rádio, que eu gostava muito de fazer, com a paixão também do jornalismo online, né? Da reportagem online, do furo de reportagem, de procurar, de ir atrás, até que juntou mais PB e Hora H, e a gente juntou essas forças e construiu nesse período. Aí foi muito bom no início, e muito bom até agora, né? Mas eu lembro que no início, quando a gente tava naquele gás mais forte ainda inicial, juntava lá eu, Heron e Maurílio Júnior, que até teve aqui, vocês também estavam lá. Então a gente tava 24 horas sem parar e tal, não sei o quê. Depois, com o tempo, a gente vai desacelerando um pouquinho, né? Mas foi um período muito bom, de muito aprendizado. Sou muito grato de verdade a tudo que aprendi e consegui viver lá no SB. E principalmente Heron, que foi esse parceiro de vida que eu tenho desde 2013. Desde 2013. Quando eu cheguei no sistema Correio de Comunicação, que a gente começou a conversar, e eu lembro que eu era estagiário, e aí quando tava... Às vezes, meu horário era no turno da tarde, eu chegava de 11 horas da manhã, 3 horas antes, para poder ficar assistindo o Correio Debate no estúdio, né? Era o Correio Debate com Wellington Farias, Fabiano Gomes Tesourinha. e Heron. Era um programa muito forte, né? As brigas.